Olá, esse é o programa Por Brasília. Nessa semana a gente vai mostrar diversas matérias muito legais. Tenho certeza que você vai gostar, vai interagir conosco, sempre falando aqui da nossa cidade. E você, já segue a página do Por Brasília no Facebook? facebook.com/Por Brasília. Siga a gente e você vai estar concorrendo a diversos prêmios. E interaja conosco, sugerindo temas, debates, matérias, e aí você vai gostar e a gente vai mostrar aqui na telinha para vocês. Por Brasília. Esse é o programa Por Brasília. A gente vai conversar com Marcos Barreto. Ele é candidato a vereador em Águas Lindas pelo PSOL. Vamos saber um pouco da vida dele, sobre os projetos dele e essa política agora, dentro da pandemia, como está sendo fazer campanha política nesse momento. Marcos, seja muito bem-vindo. Queria que você falasse um pouco quem é Marcos Barreto e como está sendo essa campanha política no município de Águas Lindas. Bom dia, Rócio. Bom dia a todos que estão em casa. O Marcos Barreto é um cidadão que mora em Águas Lindas desde os 15 anos de idade. A minha avó foi a pioneira lá para a cidade. Depois vieram os meus pais e sempre estive em Águas Lindas, estudei fora, mas volto, né? De formação sou professor e advogado, né? E atualmente faço o mestrado na UNB, na Faculdade de Educação. E fazer política na pandemia não está sendo uma missão fácil, né? Como os desafios de 2020, tudo tem que ser reinventado. Tanto na vida civil como na vida política. E na vida política, nessas reinvenções do 2020, nós criamos os mandatos coletivos. Já era um desejo, né, do partido de inovar na política e como veio pessoas com sangue novo, com ideias novas para o PSOL, começou-se a ter a ideia de formar os coletivos. Aí nós formamos um coletivo para o Executivo e um coletivo para o Legislativo. No Legislativo tem 2 coletivos e no Executivo é uma mandata de 5 mulheres que vão administrar a cidade, se os eleitores assim nos permitirem, né? Como é que é esse mandato coletivo para vereador hoje? Você participa juntamente com outros que poderiam ser candidatos a vereador e, no entanto, um assume a parte oficial, porém o mandato é de todos. Como que é isso? Como é que as pessoas podem entender o que é um mandato coletivo? Rócio, nós estamos em um Estado democrático e de direito, né? Quando nós pegamos a Constituição, nós vemos que há as formas da participação na vida pública, no Estado democrático de direito da população. O mandato coletivo é uma forma de democracia participativa. E essa forma de democracia participativa, ela se materializa através de um mandato coletivo. O que é um mandato coletivo? O Rócio tem habilidades em jornalismo, o Marcos tem habilidades pedagógicas e um outro cidadão ou uma outra cidadã tem outra habilidade que nós precisaríamos para compor as leis, legislar e que essas leis fossem boas para o município. E o que acontece na política tradicional? A política tradicional contrata-se assessores com altos salários, né? Contrata-se consultorias com dinheiro público para fazer uma coisa que entre nós poderíamos fazer muito bem se nós abríssemos a participação às pessoas que estão em nosso convívio. O mandato coletivo é mais ou menos isso. Eu, Marcos Barreto, tenho as minhas habilidades, convoquei mais 2 amigas, 2 companheiras de caminhadas e de luta, que é a Franciele, a professora Francileia, e a Daiane, que é uma servidora pública municipal, e juntamos as nossas habilidades, eu como professor, advogado, elas como professoras e servidoras públicas, e montamos, né, projetos para que seja bom para a cidade. Nós não vamos só representar o servidor público, não vamos só representar o comerciante, não vou representar só o advogado, nós vamos representar a nossa cidade. E esse mandato coletivo é uma garantia de que realmente isso vai ser feito da melhor maneira possível, porque não vai ser feito pelo Marcos, vai ser feito pelo Marcos, pela Francileia e pela Day Martins, que são as co-vereadoras, né? Entendi. E diante disso também há uma economia para o Estado, porque eu vou ter um vereador que vai ser um mandato de vereador que vai ser exercido por 3 pessoas pelo custo de 1.
Então, Marcos, e eu queria que você concluísse agora esse pensamento, essa entrevista, para que as pessoas entendessem um pouco melhor o que é esse mandato coletivo e como está sendo esse trabalho de vocês. Rócio, o mandato coletivo é uma peça genuinamente estruturada no pensamento socialista. Não tem como você fazer nada coletivo se você antes disso não tiver um fundamento socialista. E esse fundamento na social-democracia é que vai sustentar a democracia, porque a democracia, se não tiver a participação dos cidadãos e nós não colocarmos os jovens, as mulheres, as crianças, os negros, a comunidade LGBT ou os excluídos para participar desse movimento, nós vamos ter sempre um diferente do mesmo. Ou seja, né, como diz no ditado popular aí, vai se trocar as coleiras, mas os cachorros continuarão os mesmos. E o pessoal pensa diferente, o pessoal diz o seguinte: vamos dar vez e voz para os invisíveis e para os silenciados. Maravilha. É isso. Uhum. Marcos, eu agradeço a sua entrevista. Estivemos aqui conversando com Marcos Barreto. Ele é candidato a vereador pelo município de Águas Lindas e está tentando construir um mandato coletivo. Por Brasília. Olá, pessoal. Hoje falaremos sobre o direito de arrependimento. Como vocês sabem, o direito de arrependimento é um direito que está no Código de Defesa do Consumidor e é a desistência da compra. É preciso o consumidor ficar atento que o direito de arrependimento não é a troca do produto, é a desistência da compra. É aquela compra que o consumidor fez pela internet, pelo catálogo, pelo telefone e não mais interessa a ele aquele produto. Esse direito, contudo, foi flexibilizado agora na pandemia e está suspenso até 30 de outubro para os gêneros alimentícios, os produtos perecíveis e os medicamentos. Então, esses produtos que forem adquiridos por aplicativo ou pelo telefone, como é comum, eles não podem ser cancelados usando-se o consumidor do direito de arrependimento. Isto está suspenso através de lei até o dia 30 de outubro de 2020, quando então retornará aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 49. Então, o consumidor precisa estar atento, porque esse direito de cancelamento da compra está suspenso para os produtos perecíveis e para os medicamentos. Nas eleições, você vai colher apenas o que plantou. Quer ser candidato em 2020? Já começou sua pré-campanha? Não perca mais tempo. Comece já. Nós, da Royal Politics, podemos aumentar suas chances de vitória. Criamos a estratégia certa para você. A hora é agora. Royal Politics. 6199-623-1632. Olá, seja bem-vindo a seu espaço do servidor na TV. Nesta edição, vamos acompanhar o ato que teve na quarta-feira, dia 14 de outubro, em frente à CLDF, defendendo a manutenção da SEB, nossa empresa elétrica aqui de Brasília, pública. Veja o ato. Nós, servidores federais, sempre estamos juntos da luta da classe trabalhadora e do povo brasileiro por mais e melhores serviços públicos. Estivemos juntos na greve combativa dos empregados dos Correios e hoje estamos aqui com os eletricitários para defender a SEB. A SEB é um patrimônio do povo de Brasília. Não podemos permitir a sua privatização. Quem sofrerá mais com isso será o povo mais carente de nossa região. Por isso, a unidade de todos os trabalhadores organizados
para defender o serviço público é fundamental. Como defendemos os Correios, defendemos a SEB, precisamos todos nós derrotar a PEC 32 da reforma administrativa, que vai querer jogar uma pá de cal no serviço público brasileiro, federal, estadual e municipal. Por isso, a unidade chamada pela CUT de todos os trabalhadores é fundamental, bem como as entidades do movimento social. Todos juntos vamos derrotar o Ibanez e o miliciano que está lá no Palácio do Planalto chamado Jair Bolsonaro. Não é possível que o governador encaminhe essa venda sem que os deputados participem dessa decisão. É um erro do governador e é um erro de cada deputado e deputada que se calar diante disso. Sabemos que aqui dentro temos parlamentares que nos apoiam, mas temos que ampliar esse apoio. Temos que pressionar nas cidades cada parlamentar. E é por isso que eu quero pedir uma salva de palmas para quem esteve lá no sol nascente esse final de semana, fazendo a campanha contra a privatização, e receberam aquelas ofensas. Também no ato foi anunciado pela CUT e demais sindicatos que iremos entrar com uma ação judicial contra o governador Ibanez, que disse mentiras em relação aos sindicalistas e aos trabalhadores da SEB. Estamos realizando um ato aqui em defesa da SEB pública, porque o governador do Distrito Federal, ao contrário do que prometeu quando era candidato, está agora privatizando. Quando ele estava em campanha, ele falou que não iria privatizar nenhuma empresa pública do Distrito Federal. E agora está cometendo esse verdadeiro estelionato eleitoral. Não tem sentido, não faz sentido vender uma empresa como a SEB, uma empresa que pratica uma das menores tarifas do Brasil, uma empresa premiada, uma empresa que presta esse serviço de excelência muito bem avaliado pela população. E o governador quer fazer isso sem passar pelo parlamento. E ele não é dono da SEB. Ele quer fazer sem discussão, sem debate, sem lei específica, se colocando como proprietário da SEB. A SEB, quem é dona da SEB é a população do Distrito Federal. E ela tem o direito de opinar sobre os destinos dessa empresa. Ela é que deve avaliar se deve ser vendido ou não. E a gente sabe que a população não vai querer que essa venda seja feita, uma vez que é um patrimônio fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal e para o bem-estar das pessoas. E a gente quer aproveitar e parabenizar e agradecer o apoio das entidades que estão aqui hoje, porque entendem que não se trata apenas da privatização da SEB, se trata do desmonte completo dos serviços públicos no Distrito Federal, e esse movimento demonstra que os trabalhadores, os servidores públicos vão resistir contra esse projeto privatista do governo Ibanez. É isso, muito obrigado e vamos até a vitória. Este foi o seu Espaço do Servidor na TV. Queremos aproveitar para te convidar para participar conosco no dia 28 de outubro de um grande ato em defesa dos serviços públicos e dos servidores das empresas públicas. Acompanhe em nossas redes sociais e em nosso site. Até o nosso próximo encontro. Vamos conversar agora com a Renata Diniz. Ela é diretora e roteirista de cinema. Já ganhou vários prêmios, inclusive o último prêmio que ganhou foi em Gramado, Festival de Gramado, com o filme O Véu de Amani. Renata, fala pra gente aqui como é fazer esse trabalho, ser de Brasília, com reconhecimento nacional, diversos prêmios. Então, é muito gratificante, né, ver a produção de Brasília indo para fora, indo para os principais festivais do país, e não só o meu curta, mas como filmes de cineastas daqui de Brasília. Por exemplo, a gente viu também no CinePE A Teoria do Ímpeto, A Margem do Universo, que ganhou vários prêmios em Pernambuco. Normalmente, Pernambuco que ganha prêmio em Brasília, né? Queria que você falasse um pouco desse prêmio aqui, que esse aqui diz respeito ao Véu de Amani, né? Foi o prêmio de quê? Foi o prêmio de melhor roteiro da competitiva de curta-metragens do Festival de Gramado de 2019. Então, eu fiquei bem feliz, né? Porque eu acho que a equipe conseguiu refletir com o roteiro que eu escrevi, a mensagem que queria passar. Então, eu acho que é um grande reconhecimento e fiquei bem feliz, né? Porque o roteiro é meu
e eu fiz com muito carinho, né? Eu estudei ele bastante, então bem feliz pela equipe e também por trazer um Kikito para a cidade, né? Mais um Kikito, porque teve também 2 prêmios do Iberê, O Homem Cordial, e também Invasão Espacial ganhou um prêmio, o Thiago Forrest. Então fala um pouco agora sobre esse filme que ganhou a premiação em Gramado, O Véu de Amani. O Véu de Amani é a história de uma menina muçulmana que ela se muda para uma rua no Brasil e lá encontra uma garotinha brasileira que na ingenuidade dá um biquíni de presente para ela. Então ela usa véu e se depara com aquele biquíni que é claro que ela não quer usar, mas ela entra nesse conflito porque ela sente o desejo de usar. Então é pelo ponto de vista da criança, tem um pano de fundo sim de conflitos, né, de refugiados, de imigrantes, e só que de uma maneira bem sutil. Então também tem aí o conflito, então a junção e tolerância das religiões, né, já que a amiga dela é católica, então é bem interessante. Assim. E como é que foi a aceitação do público ao ver o filme O Véu de Amani? Sim, tivemos debates, aí foi muito interessante, porque é um tema global, né, e só que ele está sendo explorado de uma outra forma, que é pela forma da personagem em si, como uma pessoa e não como um imigrante ou então refugiado. Então, assim, é bem específico. O tema da imigração fica como um pano de fundo e é visto pelo olhar da criança. Assim. Então, o pessoal gostou bastante da abordagem. Independente da participação no Festival de Brasília, quando é que a gente pode assistir esse filme? Esse primeiro ano, que é a vida do curta-metragem, né, ele entra em festivais, espero que ele entre em Brasília e também provavelmente no Curta Brasília, eu acho que vai ter 2 oportunidades aí, e depois dessa vida de festival, ele provavelmente vai para algum canal de TV a cabo, como o Canal Brasil, que foi o que aconteceu com o meu último curta também. Fala pra gente a sensação de ter uma premiação dessa aqui, num festival muito reconhecido pelo cinema nacional e até internacional. Eu fiquei muito feliz porque é um reconhecimento de um prêmio de roteiro, mas pelo roteiro a gente conseguiu contar a história através de muitos profissionais que estavam por trás das câmeras, né? Então eu fico muito feliz da qualidade do produto, né? E também de pensar que são tantos empregos por trás, né? O que você tá fazendo? Por que você guarda esse biquíni se você nem vai usar? Não é da sua conta. O nome do nosso programa é Por Brasília. Você, por ter nascido em Brasília, sempre morado em Brasília, o que você fez por Brasília? Eu tenho muito amor pela cidade, né? Minhas raízes estão aqui. Eu acho que eu consegui, então, trazer um olhar humanitário e global, assim como Brasília, porque Brasília já é, né, composta por pessoas do Brasil inteiro. O Brasil inteiro é composto, né, por pessoas do mundo inteiro, né? E somos muito miscigenados, uma cultura muito misturada. Então, eu acho que eu consegui indiretamente fazer filme para Brasília. Obrigado, Renata, por Brasília. Eleições 2020. Não perca tempo e nem dinheiro. Fazemos seu diagnóstico eleitoral.
Melhoramos sua imagem e reputação através de estudos de cenários. Traçamos a melhor estratégia. Com uma boa pré-campanha, suas chances são maiores. Royal Politics 61 99 623 1632. Bom dia, agradeço muito a presença de todos vocês hoje aqui, mais uma vez no programa Por Brasília, no quadro Mundo em Foco, comigo, Fabiana Seyhan. E eu vou falar hoje lá no Azerbaijão, na cidade de Baku, com o senhor Ravan Huseynov, diretor do Centro de Multiculturalismo de Baku, no Azerbaijão. Senhor Ravan Huseynov, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, direto de Baku e nós aqui em Brasília. Eu gostaria de perguntar para o senhor quais são os planos futuros relacionados ao multiculturalismo entre o Brasil e o Azerbaijão e também o que pode afetar o multiculturalismo devido a esse problema da escalada militar entre o Azerbaijão e a Armênia, o que pode afetar regionalmente e globalmente. First of all, thank you for the interview. And as you know, that multiculturalism is a state policy in Azerbaijan, and this policy promotes peace, intercultural and interfaith dialogue. As Baku International Multiculturalism Center, we are teaching the model of Azerbaijani multiculturalism in 22 world universities, and we are proud that Brazil is one of them. We started from last year the cooperation with the Federal University of Brazil, and till today we are tightly working in this direction. And already many Brazilian professors and students were invited to Azerbaijan in the framework of this project, and also Azerbaijani professors and our colleagues visited to Brazil. I think that such kind of projects will close our peoples to each other, and we can learn many things, a lot of things from each other. And we are planning to expand our cooperation in future with Brazil. Thank you for this question also. There is no doubt that Nagorno-Karabakh conflict is a major blow of regional peace and also intercultural and interreligious dialogue. It's a factual crime that Armenian armed forces has been occupying Azerbaijani territories almost 30 years. And unfortunately, as a result of fabricated propaganda of Armenians, some media organizations trying to dress up the conflict in religious or ethnic garb. They would like to present this conflict like between Muslim and Christian community, or this is the war between two nations. But this is certain that these both claims completely senseless. This is a territorial conflict and started when the Armenian forces occupied Azerbaijani territories and expelling 1 million of Azerbaijan from their homes. We are proud of to be main advocates of multiculturalism in the world. Almost all religious communities freely represented in our society. There is more than 30 different nations living in Azerbaijan for centuries in peaceful. Even thousands of Armenians nowadays living in Azerbaijan. Armenian church in the center of Baku city preserved by the state, and national minorities also preserving their language, their cultures. That shows that this is not a conflict. This is not a religious conflict, and this is not a national conflict. And I would like to explain also that our president tried to solve this conflict through the peaceful negotiations almost 30 years, only for two reasons: to prevent casualties and also to ensure also Armenian community living in Nagorno-Karabakh could live in a peace within the territorial integrity of Azerbaijan in the future also. So that is the real truth. That is the realities of this conflict. That nowadays situation is showed that Azerbaijan is defend of their territorial integrity and the civil people who is living in Azerbaijan. Muito obrigada, Sr. Ravan Huseynov, pelas suas colocações e pelos seus esclarecimentos ao público brasileiro do nosso programa, e espero encontrá-lo um dia no Brasil.
Eu agradeço também todos os telespectadores do programa Por Brasília, do quadro Mundo em Foco, por terem assistido essa série de 5 programas que finaliza hoje sobre o Azerbaijão. E logo após eu gostaria de convidar vocês para assistirem um vídeo sobre o embaixador do Azerbaijão no Brasil, Elham Poluhov. Bom dia, dear viewers. Thank you very much for being with us for last several weeks while we had a series of programs dedicated to Azerbaijan. During that programs, we covered practically all the spheres of bilateral relation between Brazil and Azerbaijan. We also touched such important such important topics like interparliamentary diplomacy, while we had guests and visitors from Parliament, from the Senate. We also had experts who talked about Azerbaijani multiculturalism. We also touched such issues like trade, tourism, and other potential areas of development of bilateral relation. And thank you for your patience. Thanks to your patience, we now on the stage when we can conclude. And again, I want to express my gratitude and say thanks a lot for your attention and for your interest to my country. Unfortunately, during these last several weeks, we also become a witness of the new aggression of Armenia against Azerbaijan. 27th of September, Armenia started his new wave of attack, military attack against Azerbaijan. And they start to shell Azerbaijani peaceful cities, trying to kill peaceful citizens who live in their houses. After the 30 year of occupation of Azerbaijani territories, Azerbaijan launched his counter-attack to liberate his lands. Today, position of Azerbaijan is completely and fully based on norms of international law. We are implementing for resolution of United Nations Security Council, which demand immediate withdrawal of all occupational forces from all occupied territories of Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, and 7 adjacent districts. We also follow the international law, and based on Article 51 of the Chapter of United Nations, which clearly declare right of sovereign country to defend his own territory against foreign invasions, we, step by step, slowly liberating our lands. Azerbaijan today on a position to settle, still we are on position to settle this conflict peacefully. We are ready to negotiate, we are ready to talk, we are accepting all the efforts to bring the peace to this land, with only one pre-request, with only one position which we clearly stated. All occupational forces has to leave the territory of Azerbaijan. Azerbaijan is a sovereign country, and all people of all nations who live there, they're our citizens. And we will protect and we will protect all their rights, including Armenians who live in Nagorno-Karabakh, because they're our own citizens. On this minute, I just want to say once more, thank you very much, and conclude it with words of my president. Karabakh edu Azerbaijão. Ponto de exclamação. Thank you. Esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado e esperamos também que vocês entrem em contato conosco através de nossas redes sociais. Sigam-nos. Aqui está todas as redes sociais e o QR Code que vocês podem fazer leitura do nosso site. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana. Por Brasília.